Sabe aquela ideia que a gente sempre ouve de que a história é a canção dos vencedores? Uma melodia clara, grandiosa, de propósito e de conquista? Mas e se o verdadeiro som da história for, na verdade, um pouco diferente? E se toda essa crônica da humanidade, que parece tão sólida, tão permanente, gravada em pedra, for, na verdade, escrita na areia? E se os momentos que definiram eras inteiras não nasceram de um plano genial, mas de um tropeço no escuro, de uma palavra dita sem pensar, do mais puro acaso? É isso que a gente vai fazer. Vamos espiar pelas frestas do tempo para encontrar a história que acontece justamente quando o plano falha. Nossa jornada começa onde a fumaça e o aço se encontram, no campo de batalha. Porque é ali, no meio da névoa da guerra, que se escondem não só exércitos e estratégias, mas também os pequenos erros que mudam impérios de lugar. Pensem só na cena, plena Guerra Civil Americana. O H.L. Hunley, uma máquina de ferro e muita coragem, se torna o primeiro submarino da história a afundar um navio inimigo. Um trunfo, certo? Só que, logo depois da vitória, vem o silêncio. O Hunley e sua tripulação, eles simplesmente somem nas profundezas, levando o seu segredo com eles por mais de um século. E a verdade, quando finalmente foi descoberta, foi, nossa, de uma ironia brutal. A mesmíssima arma que lhes deu a glória foi a que os condenou. A onda de choque da sua própria explosão, invisível, letal, atravessou o casco e silenciou a tripulação para sempre. Um sucesso que foi, no exato mesmo instante, a sua própria lápide. Agora, vamos dar um salto no tempo, para 1989, Berlim Oriental. O ar é pesado, carregado com o peso de décadas de separação. No meio disso, uma coletiva de imprensa bem monótona, um porta-voz do governo, Gunther Schabowski, anuncia umas novas regras de viagem. E então, um jornalista faz a pergunta que ninguém nem sonhava com a resposta. Quando isso entra em vigor? Schabowski, pego de surpresa, perdido nos papéis, improvisa e balbucia as palavras que ecoariam como um trovão. Pelo que eu sei, imediatamente. A intenção não era essa, claro, era para ser um processo lento, mas o que o mundo ouviu foi agora. E em poucas horas, uma maré humana se moveu em direção ao muro. Os guardas, sem ordens, só assistiram enquanto a história passava por cima deles, e aquele monstro de concreto que dividia o mundo virava pó. Em 1944, a maior invasão da história, o Dia D, está paralisada por um tempo furioso. A operação inteira por um fio. Mas, do outro lado do Canal da Mancha, um erro de cálculo daria aos aliados a única chance de que precisavam. É que os meteorologistas alemães, muito confiantes, previram que as tempestades não dariam trégua. Então, os comandantes relaxaram, as defesas baixaram a guarda. Mas os aliados viram algo diferente. Uma pequena, mas preciosa fresta de céu limpo. No fim das contas, não foi a estratégia, mas um boletim do tempo errado que abriu as portas da Europa. Na Guerra Franco-Prussiana, o general Alvensleben comete o que qualquer manual de guerra chamaria de loucura. Ele lança sua pequena força contra um exército francês que era esmagadoramente maior. Um gesto suicida. Mas o resultado foi o exato oposto do esperado. A pura audácia daquele avanço confundiu completamente o comando francês. Eles pensaram, peraí, ninguém seria tão tolo, a não ser que haja um exército muito maior escondido. E nessa hesitação, eles recuaram. Um erro tático colossal que se transformou pela pura perplexidade do inimigo em uma vitória crucial. Mas nem todo erro é um trovão. Alguns são como um sussurro que ecoa através dos séculos. Uma queima lenta que vai moldando silenciosamente as lendas e a memória que guardamos do passado. A lenda nos conta sobre um único e grande incêndio. Uma fogueira que devorou o saber do mundo antigo. A realidade, porém, é menos cinematográfica. E talvez muito mais trágica. Foi uma morte por 1000 cortes, uma longa história de negligência. O primeiro golpe fatal veio em 48 a.C. e foi quase por acidente. Júlio César, em meio à batalha no porto, ateou fogo a navios. E as chamas, sem mestre, dançaram com o vento até alcançarem os armazéns da biblioteca, transformando rolos de papiro em cinzas. Foi o começo do fim para um tesouro da humanidade. A história do inafundável é talvez o conto mais terrível de como uma catástrofe não nasce de um único momento, mas de uma corrente de pequenas falhas, cada elo se conectando perfeitamente para forjar o desastre. Havia botes para menos da metade das pessoas a bordo. Avisos de iceberg insistentes foram simplesmente ignorados. E o detalhe mais perverso,
Os binóculos que poderiam ter comprado segundos preciosos para o vigia estavam trancados. E a chave? Esquecida no bolso de um oficial que nem sequer embarcou. Uma sucessão de pequenos "e se" que levaram a um fim gelado e inevitável. Em 1494, Portugal e Espanha, os senhores do mundo conhecido, decidiram fazer algo de uma audácia tremenda: dividir o planeta ao meio com uma linha no mapa. O problema é que eles estavam desenhando em um mundo que mal conheciam. Um pequeno desvio no traço, um erro de cálculo baseado em pura especulação sobre a forma da América do Sul, entregou a Portugal uma fatia imensa do continente, muito maior do que qualquer um imaginava. E assim, por um erro de caneta, nasceram as fronteiras do futuro Brasil. Mas a história dos erros não é feita apenas de tragédias. Às vezes, do caos, do fracasso mais completo, nasce um milagre inesperado. É a beleza dos acidentes felizes. Na China do século IX, alquimistas buscavam o sonho supremo, o elixir da vida eterna. Em seus potes, eles misturavam enxofre, carvão e salitre, ingredientes da terra, em busca de um segredo do céu. Bom, eles nunca encontraram a imortalidade, mas na fumaça de seu fracasso, criaram algo que redefiniria a mortalidade para sempre: a pólvora. O composto que mudaria as guerras nasceu não da sede de poder, mas da busca frustrada pela vida sem fim. Em 1928, o cientista Alexander Fleming estava prestes a mudar a medicina, não por um momento de pura genialidade, mas pelo contrário, por desleixo. Ao sair de férias, ele esqueceu uma placa com culturas de bactérias em sua bancada. Quando voltou, encontrou um intruso, um mofo. Mas ao redor desse mofo havia um círculo de morte. As bactérias não sobreviviam. Aquele bolor despretensioso era o penicillium. Uma bancada bagunçada e umas férias, e a humanidade ganhava sua maior arma contra as infecções. Um submarino silenciado pelo próprio eco. Uma chave esquecida selando o destino de um gigante de aço. Uma palavra maldita derrubando um muro. Um mofo crescendo em uma placa esquecida salvando milhões. A história, no fim, não é uma linha reta traçada por reis. É uma teia delicada, tecida com fios de intenção e de puro e absoluto acaso. E isso nos deixa com uma pergunta: quantos dos pilares do nosso mundo, das certezas que temos, não se apoiam em grandes planos, mas em um único, quase imperceptível e maravilhoso erro? Nosso mundo é vasto, fascinante e cheio de segredos à espera de serem desvendados. Se você, como nós, ama descobrir e expandir seu olhar, não perca as próximas jornadas. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho para não perder nenhuma nova descoberta e deixe nos comentários qual outro mistério você gostaria que desvendássemos juntos. A sua curiosidade é o nosso guia. Até a próxima grande aventura pelo saber.